uma divergência em 2 pareceres técnicos. A Secretaria do Verde está defendendo que não é possível fechar, a Secretaria de Urbanismo acha que é possível fechar, e isso está no jurídico. E a senhora Ângela Podolski, a senhora quer causar aqui na audiência com uma decisão que não está finalizada na prefeitura. Tem um despacho que está em discussão, tem 2 despachos. A senhora não sabe ainda o que vai acontecer com os 2 despachos. Tem uma reunião que nós estamos mediando esse conflito interno, não houve ainda autorização para ir lá e fazer o fechamento. Os muros estão subindo, viu, Rogério, só para te avisar. Então, se não houver autorização e os muros subirem, eles podem ser multados, como aliás já foram, Santana da Lapa já foi multado em alguns milhões de reais. Então, nós estamos numa decisão interna ainda da prefeitura. Quem fizer coisa errada antes da decisão pode responder, e responde, porque aqui nós não a fiscalização nossa. Então você está supondo que vai acontecer um processo que está interno na prefeitura para questionar o fechamento que ainda não foi autorizado, é isso. A senhora mora onde? A senhora mora onde na APA? Eu moro na APA, na área rural da APA. Na onde? Todo dia no Fala Santana. pessoal. E a questão Não, qual é, onde a senhora mora na APA? Qual o local que a senhora moro na mora? área rural da APA. E a questão Qual é o empreendimento que a O que senhora isso mora? tem a ver? Não, eu estou querendo saber se onde a senhora mora é fechado. É dado pessoal, meu amigo. É dado pessoal. Não, Onde é que você mora? eu estou perguntando para ela. Se ela mora, estou perguntando para ela se ela mora no condomínio fechado na APA. Estou perguntando para ela se ela mora. Ela está questionando o fechamento de um condomínio. A senhora mora ou não eu mora? não moro Não mora, em então obrigado. condomínios rurais na APA, e a questão é, se o senhor está trazendo que existe ainda a possibilidade da dúvida, eu fico muito feliz, porque eu estou me baseando num despacho que eu li no Diário Oficial, assinado pela senhora Carolina Baracá, autorizando, e eu passo lá todo dia e eu vejo o muro subindo. Então, nós não queremos que esse muro aconteça, e nós confiamos que todo o trabalho que nós tivemos juntos no plano de manejo para criar o zoneamento da APA seja respeitado. Então, é isso que eu gostaria de ouvir da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que me traz um retrospecto desnecessário, que eu estou cansada de conhecer, e não me responde a questão. Agora o senhor respondeu, ainda está Por favor, vamos continuar tratando do assunto dessa audiência, por favor. Foi uma Esse assunto, a senhora leu, por favor, a senhora leu o parecer da Secretaria do Verde, viu que o parecer é contrário ao fechamento. Existe uma divergência, está sendo arbitrada pelo jurídico. Vamos esperar o jurídico arbitrar antes da senhora concluir qual vai ser o resultado. E o muro subindo? Por favor. E o muro Obrigado. subindo? Só para responder a questão do rapaz, Não, você já vai responder, Ângela, mas eu vou responder para ele que veio fazer discurso aqui, que tem 10% de área verde, de vegetação nativa em fragmentos de área verde, para ele consultar o levantamento do Instituto Florestal de 2020, que o valor é 14,4 de área. Se ele consultar o estudo de 1999 da professora da Unicamp, Dionete Santin, era 2,9%, então era 3%. Quando nós assumimos aqui no começo da década, nós tínhamos 7%, que depois foi a 11%, e agora está em 14,4%. Há 20 anos atrás, tinha 3% de fragmento vegetal em Campinas. Hoje tem 14,4%. 5 vezes mais do que tinha em 2020. Falou de saneamento, isso é dado de satélite. Quem não quiser acreditar, pega o Instituto Florestal do Estado de São Paulo e briga com eles, porque o satélite deles está errado e os mapas oficiais do Estado de São Paulo devem estar errados, então. Isso não aconteceu só pelo poder público, aconteceu pela consciência da sociedade, aconteceu pela criação da APA de Campinas, que muitos de vocês, inclusive a Ângela Podolski, brigou e foi bem sucedida, parabéns. Isso aconteceu por uma série de fatores, mas o fato é que em 2000 tinha 3% de fragmento vegetal, e hoje tem 5 vezes mais, segundo o Instituto Florestal do Estado de São Paulo. Em 96 tinha 3% de saneamento em Campinas, e hoje tem 94%, capacidade instalada de 100%, esgoto tratado de 89%.
Então saiu de 96, 3% de esgoto coletado e tratado para 89%. Então vamos fazer discussão em audiência técnica sobre dados concretos. Não vamos ficar querendo trazer a discussão política que vai acontecer o ano que vem aqui para dentro. Vamos fazer a discussão sobre parâmetros ambientais da área de desenvolvimento ordenado. Se na revisão do plano diretor for decidido que não tem área de desenvolvimento ordenado, não tem área de desenvolvimento ordenado. Se em algum momento a sociedade é mobilizada para fazer a discussão na Câmara, alterar de outra forma a 207, vai alterar de outra forma. Hoje nós queremos fechar o entendimento da sociedade que existem parâmetros mais restritivos sendo propostos para preservar o meio ambiente na zona de desenvolvimento ordenado, que é legalmente instituída e cujas ações para derrubar a Lei 207 foram frutíferas no judiciário. Pessoal, por favor, cada coisa na sua coisa. Vamos dar um passo à frente para proteger o meio ambiente? Quem quer dar um passo à frente para proteger o meio ambiente? Alguém aqui está preocupado com o meio ambiente? Vamos dar um passo à frente? Para dar um passo à frente para proteger o meio ambiente na zona de desenvolvimento ordenado, que não inclui parâmetros, que não inclui a área do PITS, nós precisamos fechar os parâmetros da 207 para não ficar sem parâmetro, porque sem parâmetro vai ser aprovado de forma péssima para o meio ambiente. Com o parâmetro vai ter aprovações de forma adequada para o meio ambiente. Só um minutinho, gente, nós precisamos responder mais uma pergunta escrita para continuar no próximo bloco, por favor. Bom, o Fernando faz uma questão específica, né, de aumentar ainda mais a mancha urbana de Barão Geraldo. Eu acho que a gente já falou claramente aqui sobre a questão, né, do objeto da audiência. Mas eu vou me ater, então, à questão 2, que é qual estudo se baseia esse projeto no contexto de população se estabilizando em crise climática, exigindo mais áreas verdes preservadas como resistência às catástrofes. Então, acho que os parâmetros que a gente trouxe foi pensando nisso, né? Então, em relação, de novo, à não supressão da vegetação, formação dos corredores, a questão dos raios, inclusive, de verticalização no entorno dos fragmentos. Se existe algum outro tipo de parâmetro que possa ser voltado à maior proteção dessas áreas ou também à taxa de permeabilidade, é importante que seja trazido para a gente, né, no contexto de algum tipo de proposta. E dizer que a gente está elaborando, a gente iniciou esse ano o Plano Local de Ação Climática, né, então que justamente ele vem aí para a gente conseguir olhar quais são os principais riscos climáticos da nossa cidade, pensar em propostas, reavaliar algumas questões, se for o caso, e pensar quais são as ações para mitigação e adaptação que a nossa cidade precisa em cima dos principais riscos, que alguns já conhecidos e outros que precisam ser identificados. E aí, em cima de alguns riscos já conhecidos, que a gente já trouxe para cá alguns desses parâmetros, né? Então, acho que é nesse sentido. Não sei se está sempre respondido, mas é nessa linha. Obrigada, Ângela. Como eu estou vendo que tem bastante gente ainda escrita de forma verbal, mais do que as filipetas, então nessa rodada a gente vai privilegiar, até porque o pessoal está em pé, está aguardando. Então, Amandi, por favor, o próximo inscrito. Sim, próximo, Dr. Climério, por favor. Boa noite, secretário. Boa noite, à mesa. Eu sou o Dr. Climério, advogado Dias Vieira Advocacia. Eu queria colocar uma coisa. As pessoas aqui, a grande maioria da fala, inclusive da mesa, foi uma fala técnica, não é? Muitas pessoas também do povo que vieram falar aqui também abordaram questões técnicas e a grande maioria das pessoas aqui deu para se notar de perfil chamado progressista, que eu chamo de esquerda. Eu sou uma pessoa diferente. Primeiro eu quero me identificar porque é importante, eu vou falar em seguida. Eu sou uma pessoa liberal, legalista, como doutor advogado aí, e defendo o Estado mínimo e uma série de coisas dessa linha da direita. E quero dizer para os senhores que essa lei, essa emenda, essa PLC, com todo respeito, eu quero falar politicamente, não tecnicamente, ela consegue desagradar os dois lados. Não preciso falar, pessoal. A esquerda aqui já demonstrou claramente, secretário. Mas essa lei, é preciso que se mostre para a população o que está por trás disso aí.
Foi muito bonito a fala dos técnicos aqui que demonstraram a tentativa de defesa do meio ambiente, com aumento de permeabilidade, etc. e tal. Mas, gente, isso aí é um engano, é um engodo. Com todo respeito, é a minha visão, e acredito que é a visão de grande parte, inclusive da direita. Porque o interesse da direita é a defesa do empreendedorismo, do pequeno empreendedor, do médio empreendedor. Só que esta lei, essa PLC, na verdade, o projeto de lei aqui, traz, na verdade, algo encomendado, é o que me parece, para o grande empresário de Campinas, para o grande construtor. Porque o empreendedor campineiro, secretário, o pequeno e o médio, não consegue construir um prédio de 12 andares. Não consegue construir prédio de 7 andares. Toda essa conversa que foi colocada aqui, a conversa é uma palavra pejorativa, toda essa explicação dos senhores técnicos aqui, que eu respeito muito, mas que eu não sou da área ambiental, portanto não entendo, trouxe, no meu entender, uma desculpa justamente para que essa PLC regulamente a construção de prédios altos, de verticalizar a cidade de Campinas. Se de fato a prefeitura tivesse interessada em proteger o meio ambiente, ela revogaria a 207. Ela revogaria o capítulo 1º. Nada melhor para melhorar a permeabilidade se você deixar a área rural como rural. Essa coisa de não, vamos melhorar a permeabilidade. Eu li com detalhes hoje, o colega advogado, desculpe, eu não me lembro do seu nome, a lei detalhadamente, e vi lá 30% de permeabilidade, e que eu ouvi várias vezes aqui da mesa, dizendo que é uma melhoria. Senhores, eu como pessoa comum do povo, devia ser a 70, não 30. E ainda mais que para a permeabilidade está sendo considerado, né, canteiros e todo tipo de obra. Eu fico imaginando que é um prédio com 30% de permeabilidade. Um prédio de 12 andares com 2 metros de área verde em volta dele, né? Porque para dar esse percentual. Bom, então, para terminar, secretário, eu acho que é importante que o povo saiba que vocês não estão colocando isso, até porque são da Secretaria do Verde, não do Planejamento, mas para que Campinas, como já falaram aqui, para que Campinas quer mais área urbana? Para que a gente precisa de área para construir imóvel de 15 metros quadrados? Eu pergunto. Ou mesmo apartamentos de 20 metros quadrados. Doutor Climério, por gentileza, conclua. Concluo. Então eu queria dizer que o que eu entendo, e muita gente do meu viés político entende, que o que está por trás dessa lei é uma encomenda feita pela grande iniciativa da Construção Civil de Campinas. Obrigado. Bom, pessoal, são 9h30 da noite. Nós vamos fechar essas 5 perguntas orais. Vamos prorrogar, então, a audiência por mais 15, para que a gente possa ouvir as questões verbais e a gente possa responder, principalmente as questões que vão se dar agora, até porque tem muita gente aí em pé aguardando. Então, por favor, Amandi, a próxima inscrita. Sim, próxima agora, Karina. Boa noite, meu nome é Karina Cury. Eu fico muito triste de ouvir esses discursos e ouvir que a gente está discutindo aqui os parâmetros enquanto tem muitas áreas sendo invadidas e ocupadas em Campinas. Áreas de proprietários rurais, propriedades rurais sendo invadidas. Porque, enquanto discutimos, eles estão invadindo, sem regra, sem lei. E isso me entristece demais, porque eu moro em Campinas, eu vivo Campinas, eu luto por Campinas. Faço parte do CMDU, faço parte do CONDEMA, faço parte do CONGEAPA Campo Grande, faço parte do CONGEAPA Campinas. Eu vivo essa cidade e quero para os meus filhos um futuro melhor. Esse futuro não é um futuro irregular, e sim de ocupações restritas, ocupações regulares, ocupações dentro da legislação e que tenham parâmetros legais para serem seguidos. Por fim, para não me alongar e deixar os outros falarem também, eu queria dizer que sim, eu sou da população e sim, eu participei de várias oficinas, várias audiências. Eu tinha uma filha pequena de 3 anos e levava ela comigo em todas as audiências. Pedi as contas, eu contei, mais ou menos foram umas 20 oficinas.
Audiências públicas infindáveis, eu ficava até o final e discutia todos os momentos. E vi filas e filas de proprietários rurais gritando, pedindo ajuda, pedindo socorro, porque não aguentam mais viver da área rural numa metrópole. Nós não estamos falando de áreas rurais afastadas do perímetro urbano, nós estamos falando de áreas rurais que estão ao lado do perímetro urbano, que passam todos os dias ônibus, que tem vida urbana. Ou seja, o que é melhor? Deixar com que eles ocupem da forma como estão sendo ocupadas hoje? Ou que a gente tenha regras claras e que tenha permeabilidade, que tenha menos desassoreamento dos rios, que tenha proteção às preservações permanentes e não da forma como tem acontecido hoje. Então eu clamo sim, o CMDU deu parecer favorável à lei complementar 207 em 2018, deu parecer também no Executivo agora, quando passou a questões urbanísticas, vai de novo se pronunciar quando passar pelo Legislativo, e o CMDU sim faz parte da sociedade civil organizada. Muito obrigada. Por gentileza, o próximo inscrito, por favor, Amandi. Sim, agora Patrícia Reis. Sim, trocar comigo. Ari. Boa noite a todos, todas. Meu nome é Ari Fernandes, eu sou arquiteto urbanista, professor aposentado. E a preocupação nossa aqui, e acho que está bem situada. Primeiro eu quero dizer que essa é uma audiência técnica, que com todas as divergências que estão surgindo, é uma audiência, de fato, de uma proposta de lei. Porque a gente participou de muitas oficinas no processo do PIDS, lá em Barão Geraldo, que não tiveram essa característica e esse rito. Tá? Então eu queria cumprimentar mais uma vez o pessoal da Prefeitura, da Secretaria do Verde. Temos divergências? Temos, mas isso é uma audiência. Tá? E considerando que isso é uma audiência, minha preocupação como urbanista é uma questão histórica de Campinas. Né? Bem ou mal, os dados que o Sandro colocou aqui são dados extremamente preocupantes. Nós estamos com uma área urbana absolutamente dispersa, espalhada, cara, e isso vem lá de trás. E aí, com o planejador urbano, a gente sempre fala, por que não faz um plano de ordenar os diversos pedaços da cidade, já antigos, alguns, outros mais recentes, que estão desordenados? E de repente vem uma lei que diz, não, nós vamos fazer isso na zona rural. Vamos criar a macrozona de desenvolvimento ordenado. Que bom, agora vai ordenar. Não, vai ordenar lá. Mas lá não tem cidade. Mas um dia vai ter. E essa história trágica da macrozona de desenvolvimento ordenado, vamos ordenar antes de ocupar. E aí, com todo o mérito que tem essa legislação e esse projeto que está sendo apresentado aqui hoje, ele faz uma coisa que eu nunca vi na minha vida de urbanista. Nós, como urbanistas, tentamos trazer mais natureza para dentro das áreas complicadas e sujas da cidade, né? Abrindo espaço aqui, outro ali, e está circulando muito material disso por causa da crise climática mundial, as cidades europeias que se encheram de verde, para amenizar um pouco a grave situação ambiental que se vive dentro das cidades. E esta lei parece o contrário. Nós estamos pensando como manter, e ela é competente nesse sentido, como manter fragmentos, como manter áreas frágeis, etc., criando envoltórios e estabelecendo a cada 20 metros, depois a 80, depois a 120, não sei o quê, ocupações compatíveis e que quem sabe, mesmo botando prédios ali na parte que pode e condomínios na parte que pode, aquele fragmento, aquele bem ambiental vai ficar intacto. Não fica, não. Não fica. Não fica. Não é possível fazer isso. Não há experiência que eu conheça de fazer isso, de levar uma urbanização que conviva
com a proteção ambiental, no grau que essa lei e essa emenda da lei propõe. Então ela é cheia de virtudes, mas me parece muito difícil. O murinho do Centene, lá na APA, vai continuar sendo levantado. E a prefeitura não tem condição de fiscalizar um muro feito num lugar irregular. Como é que vai fiscalizar um conjunto de envoltórios que vão ter que ser trabalhados pela iniciativa privada? Por onde vão passar as linhas de infraestrutura urbana, água, esgoto, águas pluviais, posteamento, iluminação, gás, telefone? Por onde vai passar isso tudo? Por onde vai passar a circulação viária? Então, me parece, a lei é muito bem cuidada, eu parabenizo pela preocupação que ela tem, mas me parece absolutamente irreal. Nós temos mesmo que derrubar esse PIX, derrubar a 207, derrubar essa macrozona de desenvolvimento também. Está na hora, secretário, da gente fazer planejamento da zona rural, tá? Isso. Montar equipes e planejar o rural, a organização do espaço rural, mata, plantação, agricultura familiar. Está na hora da prefeitura fazer isso e não tentar manter os fragmentos que restaram da zona rural cercado de prédios. Isso é impossível. Obrigada, professora. Próximo, por favor. Bom, próximo, Gilberto Machel. Está correto? Pronunciou correto? Certo? Alô? Boa noite. Respirar aqui, gente. Assim que abriram as inscrições, eu corri para me inscrever. Estou começando a falar agora. Bom, felizmente tiveram algumas falas, muitas boas falas, mas algumas em especial que me antecederam agora recentemente. Boa noite a todos da mesa, desculpa. E fui bastante contemplado, mas eu queria complementar algumas coisas e colocar também alguns pontos. Assim, primeiro, eu trabalho na área ambiental, sou pesquisador, mestre em agroecologia, trabalho justamente com a discussão de agroecologia em áreas urbanas, né? E venho aqui já de cara, já para dar um spoiler aqui, eu trago até uma ideia, avançando no que o Ari já colocou, por que a gente não ruraliza as áreas urbanas, né, em vez de só urbanizar áreas rurais? Né? A gente tem que pensar outra lógica, né, de vida, de organização de sociedade, enfim. Só para quem não está situado, hoje é dia 31 de julho de 2023, o último dia do mês mais quente da história da humanidade. Não sei se alguém está acompanhando, né, os noticiários, mas se alguém não for especialista em mudança climática, aquecimento global, não tem problema, é só assistir o noticiário ou viver no planeta que a gente está vivendo. É suficiente para a gente entender o que está acontecendo no planeta. Então, a gente está num momento, eu poderia e gostaria de entrar no mérito de vários pontos ali, se fosse o caso, mas é bom deixar bem claro que é impossível, em uma fala de pouquíssimos minutos, ou se inscrever 30 vezes, para vir falar de ponto por ponto do que foi colocado. A gente pode fazer isso, não é que a gente não tem conhecimento técnico ou não sabe questionar os pontos que foram levantados. Há muitas coisas interessantes que foram colocadas, mas há muitos questionamentos que podem ser feitos, muitas fragilidades também. Eu fiz isso com a Secretaria de Planejamento e Urbanismo, eles podem falar para vocês que a gente consegue pegar toda a lei e secar item por item, todos os artigos, justificar e tal, mas a gente não tem tempo de fazer isso aqui. Então a minha fala vai mais no sentido do que outros colegas já colocaram aqui, da gente entender o momento e o contexto que a gente está vivendo, né? Não existe mais espaço para impermeabilizar 1 metro quadrado de solo, não tem lógica. E aí eu volto lá no começo também, muitas pessoas já colocaram esse ponto aqui, que é uma questão, que essa discussão que a gente está tendo hoje, ela é invertida, está de ponta cabeça, porque a gente está discutindo uma lei que foi proposta para ampliar o perímetro urbano, e agora a gente está dizendo que isso é para preservar as áreas rurais e as áreas verdes da cidade. Não tem sentido. Por que a gente vai ampliar o perímetro urbano para depois tentar refrear os impactos dessa urbanização que a gente está criando, que é totalmente desnecessária, já foi demonstrado aqui cabalmente, não tem lógica fazer uma coisa dessa. Então, bom, é isso, acho que basicamente daria para, por exemplo, a questão da permeabilidade do solo também já foi apontado aqui, já falei bastante disso também na questão do PIDS, enfim, mas é a mesma situação. Aqui está sendo colocado
melhorias de uma coisa que estava muito ruim. Então a gente apresenta os dados de uma forma que parece que está melhorando muito. Mas se você for prestar atenção, você está dizendo que as áreas que vão ter maior permeabilidade pela lei que está sendo proposta, pelas alterações da lei que está sendo proposta, elas vão ter até 40% de permeabilidade, o que significa dizer que elas podem ser impermeabilizadas em 60% ou até 70%. É disso que a gente está falando. Então não é uma lei que permite a permeabilidade. A gente não tem que fazer uma lei para permitir permeabilidade do solo. A gente tem que fazer uma lei para impedir a impermeabilização do solo. É muito diferente. É exatamente o contrário. Não tem lógica a gente falar assim. Na área que é rural, ela tem 100% de permeabilidade. Aí eu vou dizer, não, mas você pode empreender desde que você mantenha 30%. Então eu estou dizendo, então você pode empreender desde que você impermeabilize 70%. Eu não quero que impermeabilize a área rural, não quero que impermeabilize solo. Então a gente não está falando de captação de água, de recarga de lençol freático, não estamos falando de melhoria ambiental. Como vai ter melhoria ambiental com isso? Qualquer infraestrutura cinza, cimento, tijolo, asfalto, concreto, tudo isso é pegada de carbono, é emissão de carbono, desde a extração até a produção, até o transporte, até a construção, o desperdício que gera de material, 50% de resíduo sólido que gera na construção civil. Então assim, a gente está falando só de emissão de carbono, não existe infraestrutura cinza que possa, já vou concluir, não existe infraestrutura cinza que possa diminuir a nossa pegada ambiental. E falar em soluções baseadas na natureza, que é o tema da moda agora, é uma palavra muito bonita, é legal, mas olha só como não tem lógica. A gente vai criar um ambiente artificial urbanizado, baseado na natureza, para tentar fazer o que a natureza já faz 1000 vezes melhor que nós. Não existe máquina de produção de sequestro de carbono, existe uma coisa chamada árvore, existem ecossistemas, existem biomas, toda a natureza já é a melhor ferramenta de sequestro de carbono que existe. Não tem como imitar a natureza para fazer muito mais mal feito, né, do que ela já faz. Então, é isso. Obrigada, Gilberto. Agora, Gilberto Zancaner está presente? Se não, a gente passa para o próximo. Não está mais presente, então, né? Gilberto Zancaner, não, né? Então, passando o próximo, aqui Tereza Penteado. Vamos lá, Tereza. Oi, boa noite. Alô? Alô? Assim? Boa noite, eu sou Tereza, do Ricardo Cambuí. Já que é para falar de conselho, sou gestora ambiental. Nós estamos no CONDEPAC, CONDEMA, os dois CONGEAPA, CMDU, CONCIDAD, FMDU e PCJ. Então, o conselho é uma coisa que a gente entende um pouco, né? Mais perto do microfone. Mais perto? Uma sugestão é que essas audiências fossem multidisciplinares. Não adianta a gente ficar discutindo um ponto e a resposta é que aquele assunto não é dessa audiência. A lei é uma só, né? Eu gostaria que nos fosse esclarecido primeiro, o que é sobrezoneamento, que a promotoria sempre citava como sendo algo que só existe em Campinas. Então, eu queria que fosse traduzido o que vem a ser isso. E também gostaria de saber onde estão os mapas com os estudos de cada uma dessas regiões marcadas em cinza que vocês mostraram no mapa. O embasamento dessas mudanças e como podemos ter acesso a todas essas informações, que a gente queria ter isso no nosso arquivo. E por último, aí não é uma pergunta, é só um comentário, sobre essas áreas citadas como estratégicas de proteção de manancial, por exemplo, sobre o rio Atibaia, uma delas não protegida, que é a parte rural do loteamento Santiene, de novo eu vou falar dele, já foi falado, que ele é rural e é uma zona de manancial, de abastecimento de quase 100% de Campinas. E ele tem terreno de 1.000 metros quadrados na área rural. Essa área, considerada urbana pela prefeitura, ela é rural.
mas ela não foi incluída no perímetro urbano até hoje. Então, tudo isso que é falado sobre ela é só consultar o mapa de zoneamento de Campinas e ver que ela não entrou em momento algum no perímetro urbano, tá? Podem falar que vale, que não vale, mas não tem lei específica que denominou. A lei foi uma lei de 1984, que era específica daquela área. Nós temos um parecer do jurídico da prefeitura para a procuradoria nesse processo, aonde vocês falam que, deixa eu ver qual foi a lei. Bom, eu tenho isso daí. Foi exatamente no processo, nesse último citado da promotoria, tá? E eu tenho essa manifestação da prefeitura. Então, quem duvida pode entrar no site da prefeitura e confirmar que ele é urbano até hoje, que ele é rural até hoje. E aí eu só faço um comentário, como é difícil trabalhar com a prefeitura, né? Porque uma coisa não bate com a outra. Obrigada. Obrigada, Tereza. Bom, pessoal, o tempo do Salão Vermelho, ele se esgotou. Eu vou pedir, por gentileza, nós temos inscritos verbalmente, eu vou pedir a gentileza que essas pessoas nos procurem, se quiserem fazer reuniões conosco. Eu tenho tempo do Salão Vermelho e tenho tempo de escoamento e esvaziamento também. E mais de 50% das pessoas já foram embora. Foi marcado até às 9, faltam 10 para as 10. E tenho tempo de escoamento do Salão Vermelho. Então, eu vou pedir a gentileza das pessoas que fizeram a inscrição oral, podem fazer reuniões com a gente na Secretaria do Verde, a equipe técnica está à disposição. Nós temos o nosso e-mail, a Ângela vai colocar aqui no site. As perguntas também, junto com as questões orais, vão ser todas respondidas. Não faltam 4, você me desculpa, faltam 14 pessoas. É muita gente, infelizmente. Marca mais uma! Marca mais uma! Nós podemos avaliar essa possibilidade. A questão é que hoje, exatamente, o Salão Vermelho tem horário administrativo, nós precisamos fechar essa audiência, mas eu peço, o primeiro ponto, o momento é muito rico, a contribuição de vocês é importante, façam pela gente por e-mail, por reunião técnica, nós fazemos atas das reuniões, enfim. E todas essas perguntas vão ser respondidas, as considerações também e as críticas, evidentemente. Só tem um ponto, gente, que eu queria falar rapidamente como servidora. Se existem questões políticas, se vocês acham que alguma questão foi encomendada, que existe crime, existem os meios legais para vocês procurarem. Ministério Público, delegado de polícia, é no mínimo desorientador, como servidora pública municipal, estar nessa cadeira e ouvir que nós somos ou criminosos, ou nós somos incompetentes, ou algum ponto assim. Então, em respeito aos meus colegas da Secretaria do Verde, eu peço que nos próximos diálogos e nas próximas audiências, educação, urbanidade, usar os meios corretos, né, para proferir manifestações e denúncias crimes que não existe nada encomendado, pelo menos do ponto de vista técnico, não existe nada encomendado. E se existe crime cometido por fulano ou por ciclano, aqui não é o meio legal. Então, por favor, eu acho que é importante que essas audiências se tornem produtivas.